Meus irmãos amados, paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nesta manhã? Só quem está alegre com Jesus, dá um sorriso e um glória a Deus aí. Sente um instante. Teve alguém que sorriu e não deu glória a Deus. Teve alguém que deu glória a Deus e não sorriu. Mas agora vai valer. Só quem está alegre, só quem está contente, só quem está feliz com esse Deus maravilhoso, dá um sorriso e um grito de glória. Este é o povo mais feliz dessa cidade. É o povo que tem Jesus no coração e que vai morar no céu. Sorrindo você fica mais bonito, sorrindo você fica mais bonita. Um sorriso melhora 90% da fachada, né? Da lataria. Tem gente que nem sorrindo adianta, né? Mas sorri aí para umas 3 pessoas e diga para ele e para ela: eu vou te ver lá no céu. Fala para alguém aí. Eu vou te ver lá no céu. Vou te ver lá no céu. Oh, aleluia. Eu quero de todo o coração honrar a Deus, agradecer a Deus por esta perfeita oportunidade que concede a mim e a minha esposa de estar conhecendo esta parte da família de Deus. Para mim é uma alegria enorme, um privilégio imenso poder estar aqui neste altar. E isto é coisa que só Deus faz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele para todo sempre, amém. Eu quero também de coração, de maneira muito cristalina e sincera, honrar o pastor da igreja, como descreve as cartas de Apocalipse, o anjo da igreja. A palavra anjo significa mensageiro. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Célio Bonfim, outro sim da sua muito digna esposa, a pastora Silvânia, que sendo uma carne só, ela está aqui presente no Senhor, né? A costela está lá, né? Mas o Senhor está aqui. Então, de todo o meu coração, obrigado, pastor Célio. A palavra obrigado é muito pequena para descrever o tamanho da gratidão que eu estou sentindo aqui. Percebe-se de que este ambiente como a gente diz na Bahia, é o seu xodó. O Senhor tem aqui um zelo, e este zelo tem um crivo para que este peso de responsabilidade que repousa apenas e somente sobre o anjo da igreja, o Senhor tem essa responsabilidade para que essa igreja se alimente daquilo que de fato é de Deus e do céu. Sabemos disso. E eu quero que o Senhor receba assim o meu abraço, o meu agradecimento pelo voto de confiança que o Senhor deu ao meu amigo pastor Jordan, abrindo esse precedente para que estivéssemos aqui nesta manhã. Muito obrigado. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida do pastor e da pastora Silvânia. Muito obrigado. Já vamos para a palavra. Eu quero citar o nome do meu amigo pastor Jordan. Eu chamo o pastor Jordan de minha alegria. É o pastor Jordan e outro amigo que eu tenho no Brasil, pastor Eliseu Rodrigues. Quando a gente se encontra, eu chamo de minha alegria, porque são mais baixinhos que eu, né? Não, vem cá, velho. Vem cá, na moral, velho. Rapaz, na moral, velho.
Não, vem cá, vem. Ah, para todo mundo ver. Rapaz. Não, tem que tirar uma foto. Tira uma foto aí, minha filha. Eu ainda vou marcar o pastor Eliseu. E ele veio de farda. Ou a gente comprou no mesmo brechó. Olha aí, rapaz. Tamo junto. Bom, isso é um presente de Deus para mim, tá? Ele pregou várias vezes em lugares que eu já tinha pregado no Brasil. E a gente nunca cruzava. Até que a gente se encontrou quando ele foi pregar na igreja que o meu sogro pastoreia. E foi uma bênção, os irmãos já conhecem, né? Foi uma bênção. Eu quero te agradecer por estender essa amizade para o outro lado do oceano, né? Tem gente que mudou, passou para o outro lado do oceano, disse assim: olha, já vou mudar de zap aqui, já foi. Mas ele disse: salva meu novo número aí. Quer dizer que é meu amigo de verdade, né? Muito obrigado, pastor Jordan. Faço-me acompanhar da minha esposa, que acabou de louvar. Eu sempre digo que pregar depois que ela canta é fácil, porque ela vai na frente, arranca o toco, aduba a terra, e eu só venho jogando a semente, né? Agora tem dia que é difícil também, viu? Porque chegar no rastro dela não é fácil não, porque ela traz o trono para dentro da igreja. A gente tem que chegar no óleo e no azeite. Aguenta o processo, espere o tempo de Deus. Isso é um chiclete, irmão. Eu estou tomando banho, quando eu vejo: aguenta o processo. Abre a Bíblia para ler: aguenta o processo. Você vai lá no YouTube, Ariane Santana, processo. Tá? Quantos querem ouvir a palavra? Irmãos, antes de pregar, permita-me aqui o reverendo pastor Célio, é porque eu fui a Israel. Eu fui a Israel em 2011. Quem pisa lá não é mais o mesmo. Quando eu voltei de Israel, logo em 2012, eu fui consagrado a pastor. Eu fui a Israel presbítero. E eu era solteiro, eu casei em 2017. Eu fui consagrado a pastor em 2012, solteiro. Milagre, tá? E essa mudança, essa unção nova veio na minha vida lá em Israel. Sabe, dia 17 de novembro foi o meu aniversário. Sabe onde eu estava nesse dia? Eu estava no cenáculo, onde aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Que forte, não é? Então, o pastor descreve aqui, talvez você não entenda a dimensão. Mas se o irmão colocar no texto para mim, segundo o livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 32, os irmãos verão que todo aquele que vai à Terra Santa muda de vida. Muda de vida. Se você esforçar e for, você volta com outra mente e com outro destino. Segundo de Crônicas 6, não é isso que eu vou pregar não, é só para que você possa potencializar o desejo de ir à Terra Santa. Versículo 32. Quanto ao estrangeiro, ou seja, eu, você, quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante, Brasil, Portugal, onde for, e que veio de uma terra distante, por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, quando ele vier e orar, voltado para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e age conforme tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam
que este templo que construí traz o teu nome. Então, o templo foi construído em Jerusalém. Jerusalém é um solo sagrado. Então, saiba que está registrado na Bíblia que todo estrangeiro que for lá e orar lá e pedir algo lá, a Bíblia nos garante que o Senhor há de atender. Amém? Então, faça de tudo para ir nessa caravana. Tá certo? Vamos à palavra de Deus. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 18. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Silas. O pastor Silas foi ali, juntamente com o pastor Joda, nos buscar na estação de comboio. Muito obrigado, pastor Silas. Deus continue usando. Outro sim ao pastor Vitor, pastor Gabriel e pastor Caleb. Já profetizei já. Ah, bom. Se não era, agora vai ser. Segundo o livro dos reis de Israel, capítulo 18. Quem encontrou, diga bem forte: eu achei. Se puder me dar aqui 10 centes de voz aqui nessa caixinha aqui. Não é 50 centes, é só 10. Mas o som está maravilhoso, está perfeito. Quem está me ouvindo bem, diga amém. Está escrito assim a partir do verso de número 1. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Pare aqui, diga bem forte: Ezequias. Eu vou contar de 1 até 3. Só as irmãs, só as mulheres vão dizer Ezequias, tá bom? 1, 2, 3. Agora só os varões, só os cabra macho, só quem manda dentro de casa. Oxe, rapaz, tu fala baixinho, mas tu fala, meu irmão. Quem manda lá é você. Hã? Lá, só os varões. 1, 2, 3. Isso aí, com respeito, né? Fala com respeito. Ezequias. E o texto continua dizendo: filho de Acais, rei de Judá, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria, e não o serviu. Eu conto de 1 até 3 e você grita, mas grita mesmo. Você vai dizer bem forte: quebrando um ciclo. Pode ser? 1, 2, 3. Sente-se. Ezequias é um rei muito famoso. Ezequias é um rei muito conhecido. Eu
eu creio que o primeiro fato sobre Ezequias que o torna famoso, que o torna conhecido, é aquela oração rápida que ele fez, aquela oração muito ligeira que ele fez, e Deus mudou o cativeiro dele. A Bíblia nos revela que Ezequias estava no palácio, ele era um rei, e Deus enviou um profeta, a saber, o profeta Isaías, com uma mensagem para Ezequias. E quando Isaías leva a mensagem para Ezequias, a palavra do Senhor diz que a mensagem foi a seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias, que estava deitado, vira para a parede e diz assim: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmãos, essa oração não durou 15 segundos. Ele disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou. Depois dele fazer essa oração, Deus foi lá no coração de Isaías, que não tinha saído do palácio ainda, estava descendo as escadas, se conduzindo ao pátio, e Deus disse a Isaías: volte e mude a sentença, diga a ele que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Observem, eu já ouvi muitas vezes pregações, sermões, mensagens detonando o rei Ezequias, denegrindo a imagem do rei Ezequias, depreciando a jornada com Deus, a vida, a conduta de Ezequias, por causa da profecia de Isaías, quando disse Isaías: põe tua casa em ordem. Esta expressão, põe tua casa em ordem, não era Deus dizendo para ele: se conserte porque estás em pecado. Não era Deus dizendo para ele: você não está pronto para morrer, põe tua casa em ordem. Não era Deus dizendo para ele: você tem alguns pecados que precisam ser tratados. Não, põe tua casa em ordem, porque ele era rei. Põe tua casa em ordem, porque ele tinha que resolver situações de família, da viúva, de filho, etc. Deixar tudo pronto. É Deus dizendo: estás enfermo, e de fato estava enfermo. Tanto é que Deus disse que ele ia viver, mas ele precisava passar uma pomada em cima da ferida, para que aquela pomada cicatrizasse a ferida. Mas enfim, então, quando Deus diz: põe tua casa em ordem, é Deus dizendo assim: ó, eu estou vendo que o que você tem é para a morte. Então, ajeite logo a situação da herança. Ajeite logo a situação da sucessão real, porque você vai morrer. Alguém olha para isso, interpreta ao seu bel prazer e começa a apedrejar, a metralhar Ezequias e dizer que Ezequias, na verdade, não andava alinhado com Deus, sendo que Ezequias foi um rei que a Bíblia fez propaganda dele. A Bíblia deu testemunho dele. Veja o perigo de não interpretar o texto da maneira correta, de ler algo e entender outra coisa que o texto não está dizendo. Põe tua casa em ordem para um rei, veja todos os detalhes aí da tua família, porque tu vais morrer. Não deixe ninguém desamparado. Assine os documentos, passa a conta do Pix para a mulher, deixe tudo em ordem, porque você vai embarcar. Mas ele tinha com Deus tanta intimidade, ele tinha com Deus tanto crédito, e ele não estava falando de um tempo remoto, ele estava falando da sua vida. Tenho andado, é diferente de andei. Tenho andado, é diferente de andei. Ou seja, ele estava dizendo: tenho convivido contigo, tenho andado contigo.
observa os meus passos, veja se não andei reto diante dos seus olhos. Deus puxou mesmo lá a conta e viu que na conta dele não tinha débito, tinha crédito. E então disse: viverás mais 15 anos. Foi uma oração de segundos, meus irmãos, porque a intimidade muda sentença. Será que você pode guardar isso no seu coração? A intimidade muda sentença. Aleluia, oh glória. Muitas pessoas precisam entender que intimidade se adquire com contato. Intimidade se adquire conversando, se aproximando, falando, comungando. Intimidade se adquire andando perto. Estamos às vezes querendo intimidade com Deus e distantes do Senhor, mas o Senhor nesta manhã está nos chamando para mais perto. Vamos nos aproximar mais de Deus. Então, primeiro ponto, reverendo pastor Célio, que eu vejo aqui, que seja de conhecimento de toda a igreja, sobre esse rei Ezequias, é esse dia em que ele orou, e a oração dele, e a lágrima dele, mudou uma sentença. Quantos podem dizer amém? O segundo ponto que eu vejo sobre o rei Ezequias, que é muito famoso, que é muito conhecido, é esse embate que houve entre Ezequias e Senaqueribe. É muito famoso isso, porque Senaqueribe era um rei que todos temiam, todos tinham medo. Quando alguém dizia Senaqueribe colocou o teu país, a tua nação na rota dele, o rei já ficava assim, ó, tremendo. Quando alguém dizia, olha, Senaqueribe está vindo aí, o rei se antecipava com camelos abarrotados de ouro, pedra preciosa, rebanhos de ovelha, de gado, mandava já um presente, se humilhava e dizia: diga quanto é o tributo, a gente vai pagar, mas não entre no meu país, não entre na minha nação. Senaqueribe era mau, má, perverso, ruim, cruel. Senaqueribe era um sujeito que não conhecia a palavra piedade, a palavra misericórdia. Ele era truculento, violento. Mas a Bíblia diz que o valente só é valente enquanto mais valente não chega. E quem teme ao Senhor está debaixo de uma proteção invisível, porém verdadeira. Eu estou aqui nesta manhã debaixo de uma graça de Deus para profetizar para você e para sua casa. Quem quer receber, me dá um sinal aí que eu quero ver. Eu estou aqui para dizer que você está debaixo da proteção de Deus, da proteção do Salmo 91. Você está no esconderijo do Altíssimo. Nenhum GPS consegue encontrar esse lugar. Você está debaixo de uma proteção onde nada nem ninguém consegue te atingir, porque 1000 cai de um lado, 10.000 à tua direita, mas você será guardado pela mão e pelas asas de Deus. Quem tem certeza que está protegida e protegida por Deus? Aleluia, aleluia. Ezequias confiava tanto nesta proteção, meus irmãos amados, que Ezequias não recuou diante de Senaqueribe. Ezequias não recuou muito obrigado, antes de Senaqueribe. Será que você pode olhar na bodega do olho de quem está do seu lado e dizer assim: Senaqueribe vai ter que fugir? Fale para alguém. Ezequias foi o único que enfrentou Senaqueribe. A Bíblia diz que Senaqueribe recebia já daquele país, daquela nação de Judá, impostos, tributos. Mas Ezequias suspendeu. Ezequias nasceu para quebrar ciclo. Ele suspendeu a grana, a mamata,
não vamos mais pagar tributo a Senaqueribe, de forma alguma, de maneira nenhuma. Então Senaqueribe vem com grande fúria. Senaqueribe lhe envia primeiro um mensageiro, e esse mensageiro chega diante das muralhas de Jerusalém e começa a pregoar destruição. Eu quero dizer algo para você: o diabo sempre vai tentar engravidar alguém pelos ouvidos. O diabo sempre vai tentar dizer palavras para abalar o seu emocional. Não acredite na balela do diabo. Então o mensageiro fica gritando do lado de fora de Jerusalém e dizendo: é isto que Senaqueribe fará com as mulheres, com as crianças, com vocês. Nós vamos destruir. E ele está falando isso no idioma dele, assírio. De repente ele troca o idioma e começa a falar isso em judaico. Está no texto. Coisa simples, mas Bíblia é detalhe. Por que o inimigo começa a falar no idioma patrício, ou seja, no idioma da pátria? Por que ele começa a falar no idioma judaico? Porque tem gente que é inimigo, mas às vezes fala a mesma língua. Tem gente que é adversário, mas por alguns instantes fala do mesmo jeito que a gente, anda do mesmo jeito que a gente, entra nos mesmos ambientes que a gente, mas na hora certa Jeová vai revelar quem é quem. Depois disso, Ezequias vai orar. Dá um toque no ombro de alguém que está do seu lado e diga: quando a afronta vier, você vai orar. E às vezes a gente ora e em vez da luta melhorar, piora. E é o que aconteceu com Ezequias. Eu estou falando isso aqui porque o primeiro grande fato sobre Ezequias é que ele ia morrer e Deus mudou a sentença. E o segundo grande fato sobre Ezequias é porque ele enfrentou Senaqueribe. Então agora Senaqueribe tira o mensageiro e manda uma carta. É até de Deus isso aqui. E ele manda uma carta para Ezequias. E eu vou ler a carta que chegou para Ezequias. Eu vou ler para vocês. Olha o que escreveu Senaqueribe para Ezequias. Da seguinte maneira: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Palavras de Senaqueribe e Ezequias: porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden. Quem estava em Tessalar? Onde está o rei de Ramate? Onde está o rei de Arpade? Onde está o rei das cidades de Serfavaim, Rena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. A Bíblia diz que Ezequias foi lendo a carta, enquanto Senaqueribe estava dizendo: o rei fulano é da nação tal, eu destruí. O rei Beltrano é da nação tal, eu destruí. O rei Ciclano é da nação tal, eu destruí. Ezequias está tranquilo, mas quando ele diz: os deuses de
estes reis não os livraram das minhas mãos, e o seu Deus não te livrará da minha mão. Quando Ezequias leu isso na carta, Ezequias disse: ufa, a carta não é para mim, a carta é para Jeová. Ainda bem que a carta não é para mim, a carta é para Jeová. Ezequias corre para o templo, dobra os joelhos, estende a carta e diz: está aqui, Senhor. Ele está dizendo que o Senhor é igual a esses deuses aí, porque esses deuses com D minúsculo não livraram as nações, nem os reis das mãos de Senaqueribe. E ele está dizendo que Jeová não vai livrar Ezequias, nem Jerusalém das mãos dele. E eu quero saber quem está falando a verdade, se é Senaqueribe ou se é o Senhor. Aí Jeová disse: Isaías, prepara para mandar resposta. E eu estou aqui debaixo de uma graça de Deus para te dizer: a afronta vai ter resposta, a afronta vai ter resposta, a afronta vai ter resposta. Será que você pode pegar na mão de quem está à sua esquerda, segurar firme a mão do vizinho da direita, dá uma chacoalhada na mão de alguém aí e diga: a afronta vai ter resposta, a afronta vai ter resposta, a afronta vai ter resposta. Quem recebe essa palavra, quem crê nessa palavra, abra a boca, dá 3 gritos de glória, bate palma para Jesus. Vai ter resposta, vai ter resposta. Aleluia. Oramacanda labai, Urimicalabaia. Eu quero aqui abrir um parêntese e pegar uma carona na história de Ezequias para te dizer: eu não sei quem te afrontou, eu não sei se uma enfermidade te afrontou, eu não sei se uma crise financeira te afrontou, eu não sei se uma crise matrimonial está te afrontando, eu não sei se uma crise no seio da sua família está te afrontando, eu não sei quais demônios estão afrontando você, e você está vivendo debaixo de ameaça, às vezes ameaças físicas e espirituais. Mas Jeová está falando essa manhã aqui: chegou reforço, a afronta vai ter resposta. Ei, eu estou aqui para declarar que Senaqueribe mexeu com um crente errado. Eu estou aqui para dizer que Senaqueribe mexeu com um crente errado. A afronta vai ter resposta. Pastor, qual é a resposta? Olha a resposta de Deus para Senaqueribe. Isaías 37, 29. Resposta de Deus para Senaqueribe: por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Eu estou aqui para profetizar. Quem veio para receber, dá um glória maior do que eu aí. Eu estou aqui para dizer que quem se levantar contra esta igreja, quem se levantar contra este povo, vai dar de cara com Deus que tem anzol e que tem freio. Só quem recebe essa palavra, bate palma até a mão ficar vermelha aí. Oh, aleluia. Repalarase, aramacantere baralarase, erimio vasui manai. Ai Deus, eu quero falar só com eu não quero falar só com Senaqueribe não. Eu quero falar com meu servo Ezequias também. Versículo 33. Olha o que Deus diz para Ezequias: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque Senaqueribe sitiou a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Senaqueribe disse: uma hora a comida acaba, uma hora a água acaba, eu quero ver. Mas Jeová lá de cima bradou: você não vai entrar em Jerusalém. Ezequias confiou,
Apesar da afronta, Ezequias confiou. Dá um toque no ombro de quem está do seu lado e diga: confia. Quem confia, faça assim. Olha o que a confiança gera. Verso 36. Isaías 37, 36. Está escrito assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou. Eu não disse que ele ia fugir? Ele é covarde, ele é covarde. Assim Senaqueribe se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Pare aqui para você entender o mistério. Ele mexeu com um crente errado. Porque se ele não mexesse com Ezequias, ele não ia ter esse déficit. 185.000 soldados morreram, 185.000 covas para abrir, 185.000 caixão para comprar, 185.000 famílias para indenizar, 185.000 funerais para fazer, 185.000 cartas para mandar para a família para dizer: o soldado fulano de tal morreu. Era só não mexer com o crente Ezequias que nada aconteceria com ele. Mas já que mexeu com aquele que anda com Deus, mas já que mexeu com aquele que dobra os joelhos diante de Deus, mas já que mexeu com aquele que tem intimidade com Deus, Jeová desceu na guerra, desceu na peleja. Eu vou dizer uma coisa para quem trouxe glória. Eu vou dizer uma coisa para quem trouxe adoração nessa manhã. Eu vou dizer uma coisa para quem trouxe aleluia aqui. Nessa peleja não tereis que pelejar. Nessa peleja não tereis que pelejar. Não vai precisar você bater boca. Não vai precisar você desgastar. Não vai precisar você descer o nível. Jeová vai proteger você, vai guardar você. Jeová vai te ajudar. Chegou a ajuda do céu. Chegou a ajuda do céu. Oh, aleluia. Chegou a ajuda do céu. Eu conto de 1 até 3 e você dá um grito, você vai bradar, você vai gritar, você vai dizer: chegou a ajuda do céu. Pode ser? No 3. 1, 2, 3. Aleluia. Aleluia. É minha? Já estou declinado ao final. Mas quem está gostando, diga amém. É mais meia hora de almoçar, né? Para encerrarmos agora, eu volto ao texto inicial. Porque o primeiro fato grande e famoso sobre Ezequias é que ele estava para morrer e Deus mudou a sentença. O segundo fato famoso e grande sobre Ezequias é que ele colocou Senaqueribe para correr. Foi o único. Todos corriam de Senaqueribe. E Senaqueribe correu de Ezequias. Deus é tremendo, não é? E o terceiro fato sobre Ezequias, que é grande, porém não é famoso, é esse texto que nós lemos. 2 de Reis 18, no verso 4. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Eu conto de 1 até 3, você dá um grito dizendo Neustã, tá bom? 1, 2, 3.
Irmão, Ezequias quebrou um ciclo, e Deus lhe trouxe nessa manhã para quebrar um ciclo, porque a partir de você um novo ciclo começa, e tudo muda na sua família. Eu estou falando de ciclos geracionais. Arabai kenevastui. Oh, aleluia. Se você puder regressar até o capítulo 16 de 2º livro dos Reis, a Bíblia fala sobre o pai de Ezequias. 2º livro dos Reis 16:2, está escrito assim, ó: tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Pare aqui. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que o pai de Ezequias era desviado, adorava outros deuses, e o pior, pegou o próprio filho e sacrificou no fogo. Teólogos afirmam que passar pelo fogo é de fato queimar o filho vivo. Outros falam de um ritual do menino andar em cima das brasas. Não se sabe ao certo qual filho era, mas geralmente era o primogênito, e o príncipe herdeiro é o primogênito. Mas enfim, se foi Ezequias ou não, eu não sei, mas ele fez tudo o contrário que um rei deveria fazer. Aí vem Ezequias e quebra o ciclo. Ezequias diz: eu não vou fazer o que meu pai fez. Meu pai andou de acordo com o pecado, de mãos dadas com a iniquidade, mas eu quero andar de mãos dadas com a lei do Senhor. Veja que Acás, pai de Ezequias, reinou 16 anos, mas o texto diz que Ezequias reinou 29 anos, porque quem reina em obediência, reina mais. Quem reina colocando Deus na frente, chega mais longe. Alamachumi andarabaia. Obedecer é sacrifício. Servir a Deus nos dias atuais é sacrifício. Dizer não ao pecado é sacrifício. Mas acredite, tem recompensa. Oh, aleluia. Oh, meus irmãos, não foi só isso que Ezequias fez. A Bíblia diz que Ezequias, número 1, abriu as portas do templo. Abriu as portas do templo. Faziam 60 anos que o templo estava com a porta fechada. Quando Ezequias assumiu o trono, Ezequias abriu as portas do templo. Segunda coisa, introduziu o culto novamente em Jerusalém. Jerusalém não tinha culto, Jerusalém não tinha cântico, Jerusalém não tinha louvor, Jerusalém não tinha preces, Jerusalém não tinha adoração. A capital mundial da adoração não adorava mais. Em todo canto que você ia tinha uma estátua, tinha um altar para um deus pagão, alguém acendendo velas ou acendendo incenso a um deus pagão. Mas lá vem Ezequias e diz: a partir de agora nós só vamos adorar ao Deus de Davi, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Oh, meu Deus do céu, será que você pode olhar para 3 pessoas e dizer: Deus te chamou para quebrar ciclo? Fala para alguém: Deus te chamou para quebrar ciclo. 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 Eu concluo agora, mas escute isso aqui.
Além disto, ele trouxe a Páscoa de volta. Os irmãos sabem muito bem que Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo da Páscoa, Páscoa não é chocolate, Páscoa é cordeiro morto assado, Páscoa é sangue derramado, Páscoa é vinho, ervas amargosas, pães asmos. Páscoa é isso. E já havia mais de um século que não tinha Páscoa em Jerusalém. Foi Ezequias que resgatou a Páscoa, sendo que Deus disse: 3 festas me farás todos os anos. Mas eles esqueceram e não faziam a Páscoa. Ezequias foi lá e disse: se Deus quer Páscoa, nós vamos fazer Páscoa. Ele fez tanta coisa boa, mas teve algo que é extraordinário. Tem que ter coragem. Ei, sabe quando sua vida vai mudar? Quando você parar de pensar no que vão pensar sobre você e quebrar o ciclo. Sabe quando tudo vai mudar? Quando você parar de pensar na opinião de A, de B e de C e ser radical e quebrar o ciclo para ver algo acontecer na tua vida. Os vícios vão embora quando você for radical e quebrar o ciclo. Os demônios perderão força quando você for radical e quebrar os ciclos. Chegou a hora de destruir os altares. Chegou a hora de destruir a idolatria. Chegou a hora de arrancar o que não agrada a Deus. Chegou a hora de quebrar os ciclos. Ciclos serão quebrados nesta manhã. Ciclos serão destruídos nesta manhã. Ciclos serão extraordinariamente e corajosamente quebrados nesta manhã. Quem vai quebrar ciclo aqui hoje? Dá um glória para acordar São João de Madeira inteiro aí. É para quebrar ciclo hoje. Hoje. Xarabacalamandarabanaramacalabaia. Ei, sabe por que eu falei de coragem, pastor Jordão? Sabe por que, pastor Silas, que eu falei de coragem? Porque Ezequias assumiu o trono com 25 anos, um menino, aleluia. E o pai dele já vinha num ciclo de desobediência. E ele chega a dizer: eu não sou meu pai. Então quem gostava de coisa errada virou oposição a ele. Ele já começou a ter dificuldade no reino, porque ele gostava de tudo certinho. Primeira coisa que ele fez: todos os altares que não são para Jeová, quebra. Aí alguém dizia: mas foi Salomão que trouxe. Quebra! Problema de Salomão. O senhor não está respeitando a história. Não respeito história de pecado mesmo não. Aí ele veio: e esse aqui foi teu pai Acais que trouxe. Acais introduziu esse altar aqui em Jerusalém. Pode ser quem for. Quebra! Traz a marreta, traz a marreta. E foi um quebra-quebra de altar que não era para Jeová. Aí tinha um culto escondido. Diga assim, ó, escondido. Olha para o outro lado e diga: mas Deus via. Porque tem coisa que Misael Santana não vê, pastor Jordan não vê, pastor Silas não vê. Tem coisa que os pastores não veem, pastor Célio não vê, mas Jeová, ele vê. Sabe qual era o culto escondido? Existia uma serpente. Essa serpente não foi o diabo que mandou fazer. Essa serpente que mandou fazer foi Deus. E Deus falou na boca não foi de um falso profeta. Deus falou na boca de um profeta de verdade, Moisés. Mas essa serpente foi levantada, erguida no deserto, por causa da desobediência e da murmuração do povo. No deserto, Deus fez aparecer da areia do deserto serpentes que só mordia murmurador. Eu não sei se você vai dar glória não, mas diga para assim, ó: a serpente só fica perto de murmurador. Fala, fala.
calabacheia. Não estou entendendo. Quem não murmurava, caminhava no deserto em paz. Mas quem murmurava, Jeová sabia. Aí a serpente saía da areia e picava, mordia o murmurador. Aí o murmurador morria, porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer que o grato, Jordão, vivia, mas o ingrato morria. A ingratidão gera morte. Morte financeira, morte espiritual, morte física mesmo. 2 minutinhos. Aí Moisés foi lá, orou. Moisés, pastor, foi lá e orou. Aí Jeová disse assim, ó: construa uma serpente de metal. Quem olhar nos olhos da serpente de metal, se for mordido, não vai morrer. Foi Deus que mandou. Aí Moisés construiu uma serpente de metal. Os rabinos, pastor Silas, afirmam que a serpente era de bronze e que os olhos eram de rubi. Aí quem olhava para aqueles olhos vermelhos da serpente ficava vivo. Mas a Bíblia diz que quando o povo pisou na terra santa, que mana leite e mel, o maná parou. Se o maná parou, por que não jogou a serpente fora também? Porque tem coisa que é exclusiva de uma fase da vida. Deserto. Maná não cai em Israel, maná só cai no deserto. Entrou Israel, não precisa mais de providência, agora precisa de trabalho. Plante que vai colher. Então se o maná cessou, a serpente também devia cessar, porque agora não está mais no deserto. Sabe o que eles fizeram? Idólatras. Legalizaram uma idolatria. Foi Moisés que mandou fazer? Foi Deus que mandou fazer? Vamos adorar a serpente. Não é porque Moisés que fez, não é porque foi Deus que mandou fazer, que está autorizado a idolatrar não, viu? A Bíblia diz que Josué assumiu no lugar de Moisés. Moisés morreu e a serpente continuou lá. Vieram juízes como Débora, Jefté, Otiniel, Sansão, Eli, o último dos juízes, Samuel, e a serpente continuou lá. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo, Davi. Terceiro, Salomão, e a serpente lá. Todos os reis que passaram, ninguém destruiu a serpente. Sabe por quê? Porque eles tinham medo. Quem fez foi Moisés. Quem mandou fazer foi Deus. Só que tem bênção que só é bênção no deserto. Se você continuar com aquilo na vida, você vai trazer maldição, porque a fase daquilo já acabou. Tem coisa que já era para estar no passado e você trouxe para o teu presente. Mas Jeová está dizendo: deixa no passado aquilo que é do passado, porque eu tenho algo novo para te entregar no futuro. Se você não desapegar do passado, você não vai viver o futuro de glória que eu tenho para te dar. Desapega do passado hoje. Feche os seus olhos, põe a mão no coração e por 30 segundos faz uma revista, uma fiscalização, e veja se tem alguma idolatria, uma idolatria legalizada dentro de você. Pastor, como assim? Tudo aquilo que tenta roubar o coração do homem que pertence a Deus é idolatria. Nem sempre é uma imagem, nem sempre é uma escultura. O primeiro lugar do meu e do seu coração é de Deus. Se tem alguma coisa tentando roubar esse trono, está tentando disputar com Deus. Só verifica.
Oh, aleluia. Abra os olhos e olhe para mim. Se eu pregasse essa mensagem inteira e não fizesse o que vou fazer agora, desculpa o horário, mas se eu não fizesse o que farei agora, seria como jogar semente na terra e não regar a semente. Nós vamos orar. Você ora comigo e eu oro com você. Quando eu terminar de orar, eu vou dar um sinal para a igreja. Quando eu terminar de orar, eu vou dar um brado nesse microfone. Eu vou dizer: geração Ezequias agora. Esse é o sinal. Geração Ezequias agora. Quando a irmã escutar, quando o irmão escutar o pastor Misael Santana dizendo geração Ezequias agora, nós vamos fazer 1 minuto, 60 segundos de barulho de adoração. Nós vamos adorar ou dizendo glória, 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 ou dizendo aleluia, 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 ou dizendo santo, santo, santo. Mas se você for pentecostal demais, mistura os três que vai ficar do jeito que Deus gosta. Mas se você for daqueles extravagantes, mistura os três que vai ficar do jeito que Deus quer. Pastor, eu não gosto de dar glória. Finge que gosta. É 1 minuto só, passa rapidinho. Pastor, eu sou tímido, eu sou tímida. Se esforça. Se você obedecer o altar, algo de especial e sobrenatural vai acontecer na sua vida nesta manhã. Vamos dar as mãos? Vamos dar as mãos? Feche os corredores. Alguns passos para a esquerda, alguns passos para a direita. Já virou congresso, já virou conferência. A atmosfera aqui já é outra. Eu estou sentindo algo novo aqui neste lugar. Se porventura tiver alguém batizado com o Espírito Santo que ora em línguas estranhas, está liberado falar na língua do teu país. Pode orar em línguas, pode orar em línguas. Eu aprendi que a unção passa de mão em mão, de crente em crente, de vaso em vaso. A unção passou de Elias para Eliseu. A unção passou de Moisés para Josué. A unção passou de Paulo para Timóteo. A unção passou de Jesus para os apóstolos. E a unção vai passar agora. A unção vai começar a passar. Eu aprendi com um sábio que o ímpio vê o céu pelo lado de fora com os olhos abertos, mas a igreja vê o céu pelo lado de dentro com os olhos fechados. Vamos olhar para os céus. Para os céus se olha com os olhos fechados. Abra sua boca e comece a orar. A partir de agora é proibido ficar com o olho aberto. Fecha os olhos, olha para os céus, abra a boca e ore. Ore. Aumenta o volume da oração. Ore forte. Ore alto. Vai. Vai. Santo e eterno Deus, Pai santo, Pai justo, Deus de amor, Deus todo-poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Tu que habitas no terceiro céu, a Ti eu oro agora em nome de Jesus. Eu quero Te apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs que estão com os olhos fechados, com as mãos unidas e com o coração aberto. Onde houver alguém fraco, fortalece agora. Onde houver alguém caído, levanta agora. Se tiver alguém doente, alguém enfermo, que ele seja curado, que ela seja curada nessa hora. E se tiver alguém vazio, se tiver um crente vazio, se tiver um vaso vazio, enche ele, enche ela, enche, 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 enche da Tua glória, do Teu poder, até transbordar. Pai, onde houver um profeta ou uma profetisa que entrou na caverna, que enterrou o talento, que nunca mais profetizou, tira ela da caverna hoje, tira ele da caverna hoje. Que eles voltem a profetizar, que eles comecem a desenrolar o rolo santo da sua revelação e da sua profecia. Agora, 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 em nome de Jesus. Ó Deus, se tiver alguém que não é batizado com o Espírito Santo ainda, batiza nessa hora, no meio dessa glória, no meio desse fogo, no meio desse manto. Batiza ele, batiza ela. Que ele comece a falar nas línguas celestiais agora, em nome de Jesus. Pai, se tiver alguém que já é batizado com o Espírito Santo
mas orou em línguas. Renova a tua filha aí, renova o teu filho aí. Toda a igreja, levante a mão de quem está do seu lado, o mais alto que você puder, bem alto, mais alto. Pague esse preço, pague esse preço, aleluia. Se prepare, porque agora Deus vai derramar o sobrenatural sobre você. Você está a 30 segundos de uma experiência espiritual nova. Isso, você quebra o ciclo na terra e um novo ciclo começa no céu. Igreja, se desligue da terra e se ligue no céu. Geração Ezequias, eu disse geração Ezequias. 1 minuto de barulho de glória, 1 minuto de barulho de aleluia. Abre a boca, glorifica, adore alto, adore forte. Vai, 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 vai. Repatoquete que manda rabacá, recalama xandere manarabacá, recalaba xandere botoconô, ribicoma nama candarabacá. Adore, 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 adore. Sinta a glória, sinta a presença, sinta a unção. Pode chorar, pode chorar, pode mergulhar no Espírito. Mergulha no Espírito, mergulha no Espírito, mergulha no Espírito, mergulha no Espírito. Oh, quebra o ciclo hoje, 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 quebra, 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 quebra o ciclo hoje, quebra o ciclo hoje. Uma nova história começa. Quebra o ciclo hoje, um novo tempo inicia. Quebra o ciclo hoje, algo novo acontece. Quebra o ciclo hoje, quebra o ciclo hoje, 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 hoje. Quem pode aplaudir a Ele aí? Abra as mãos, abra as mãos. Uma faísca, uma fagulha do fogo invisível mais real, do fogo do Espírito Santo, está descendo na tua mão aí agora. Eu vou contar até 3. Se houver liberdade, se houver liberdade suficiente, você vai abraçar alguém que está perto de você. Os jovens, menino abraça menino, menina abraça menina agora. Mas quando eu contar até 3, você vai dar um abraço demorado em alguém. E a unção que está nele vai passar para você. E a unção que está em você vai passar para ele. Porque já tem fogo na tua mão aí. Ore canto. Eu estou ouvindo barulho de mistério. Quebra o ciclo do pecado, da idolatria, que ele faz coisa nova. Quebra o ciclo de Acais, quebra o ciclo de Salomão, quebra o ciclo de Moisés, que ele faz coisa nova. Eu conto 1 em nome do Pai. Eu conto 2 em nome do Filho. Eu conto 3 em nome do Espírito Santo. Abraça alguém aí agora. Abraça, abraça.
está abençoado, diga graças a Deus. Quem recebeu a palavra, faça assim. Quem entendeu a mensagem, diga aleluia. Quem sentiu a presença de Deus, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Graça e paz, é o reverendo Célio Bonfim que está aqui falando para vocês. Espero que você tenha gostado desse culto. O culto hoje teve uma palavra poderosa, que foi um encontro aos nossos corações, e através disso queria pedir duas coisas para você: que não deixe de curtir as nossas redes sociais, que você também se subscreva e venha participar conosco da Igreja El Shaddai. E aproveitando o segundo ponto, que é o QR Code, que você possa ali através dessa forma ajudar financeiramente os trabalhos sociais que a igreja tem realizado. Conto com você, te espero no próximo domingo.